Tá começando o Canelada aqui na Jovem Pan. Muito boa noite. Depois desse empate do Palmeiras, o Verdão ficou no empate. Saiu na frente com o Arthur, o pequenino Arthur, primeiro gol dele no Allianz Parque. A lei do ex, mais uma vez aparecendo. Arthur, Palmeiras 1-0. E depois o Verdão levou o empate do Bragantino, que acabou encaixando a marcação. Jogo difícil pro Palmeiras, que ficou no empate no Allianz Parque, nos embalos de sábado à noite. Estamos começando aqui o Canelada com Fábio Piperno, Flávio Prado, José Manuel de Barros. Fábio Piperno, esse empate do Palmeiras, jogo difícil pro Verdão. O que aconteceu com o Palmeiras hoje, Piperno? Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Um grande abraço aos colegas. O Palmeiras jogou contra um adversário que se comportou muito bem. O Palmeiras perdeu muitas chances, o Bragantino também teve as suas, fez um golaço. Foi um jogo mais ou menos parecido com o jogo do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras venceu por 2-1, mas foi uma partida difícil. E outra vez o Palmeiras tomou um belo gol de fora da área, né? Exemplo do que aconteceu no meio de semana, quando o Grêmio conseguiu empatar no finalzinho do primeiro tempo. Também assim, veja, o Palmeiras, aliás, pegando os números aqui, finalizou 22 vezes contra 8 do Bragantino. Isso não quer dizer que só o Palmeiras tenha criado, e o Bragantino também. Palmeiras, no segundo tempo, quando o Abel trocou muitas peças do time, o Palmeiras perdeu um pouco de ritmo, claro, porque tira o Dudu, tira o Veiga, tira, enfim, o Arthur. Nem todos têm reservas à altura, né? O Breno Lopes, a gente sabe, por exemplo, que é um jogador de muita entrega, dedicado e tal, mas não tem a mesma qualidade. Agora, também tem uma coisa, né? O tipo do tropeço que vai acontecer com todo mundo e vai acontecer outras vezes com o Palmeiras nesse campeonato. Lembrando que, pelo Campeonato Brasileiro, nos últimos 48 jogos, o Palmeiras perdeu 3. E eu acho que o empate, óbvio que não era o resultado esperado, mas está longe de ser o fim do mundo também. 1-1 no Allianz Parque, Palmeiras e Bragantino. Canelada só está começando. Flávio Prado, muito boa noite para você. O Bragantino, que encaixou a marcação, dificultou para o Palmeiras, que não saiu com resultado positivo do Allianz hoje. Flávio, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Olha, principalmente no segundo tempo, né? O Piperno falou das alterações. E, obviamente, todos os jogadores que entraram tinham um nível inferior aos que saíram. Exceção feita ao Fabinho com o Richard Rios, que realmente, né? Mas no mais, eu tenho a impressão aqui que foi uma questão mesmo de preservação por desgaste. O Dudu fazia uma boa partida, talvez fosse o melhor até do Palmeiras, e foi sacado para a entrada do Breno Lopes. Então, obviamente, deve ter sido alguma coisa, ou para preservação física, ou pior situação, o Dudu ter sentido alguma coisa, mas não foi a impressão que deu. E claro que aí o Palmeiras caiu de produção. Quando ele conseguiu fazer o gol, o Bragantino logo na sequência fez aquele golaço, né, do Capixaba. E aí realmente com os jogadores com uma qualidade menor, fica mais difícil você buscar o resultado contra um bom time como é o do Bragantino. O Bragantino empata muito, né? Mas ele é um time interessante. Ele está muito abaixo da tabela do que deveria estar, mas realmente é um time interessante. E assim, também não acho nenhum absurdo o resultado. A única coisa é que o Botafogo já vira a semana na liderança. E se ele ganhar amanhã em Goiás, ele até vai abrir uma folguinha, né? Porque tá com 14. Abre 4. Quem diria, né? Garante mais uma rodada na frente. Exatamente, com relação ao Palmeiras. E o Fluminense, que também sofreu pra caramba hoje pra ganhar do Cuiabá. Pode parecer que não, eu vi boa parte desse jogo, mas o Fluminense jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo. Mas, de qualquer forma, ele encosta também. Então, agora nós temos 15, 14 e 13. Tudo coladinho. Depois já vem uma segunda safra ali, né? O Flamengo e tal, se bem o Cruzeiro ainda joga amanhã. Mas, enfim, o Atlético Paranaense pode chegar a 12, mas o Botafogo vai ganhando uma folguinha que eu imaginava que ele não teria. Imaginava o Palmeiras virando o líder e o Botafogo tendo que correr atrás, mas agora ele tem uma folga, se bem que o jogo em Goiás não deve ser muito fácil pro Botafogo, não. Daqui a pouquinho, no Canelada, lance polêmico, o torcedor do Palmeiras reclama nas redes sociais de um possível pênalti do goleiro Cleiton para cima do Endrick. Daqui a pouquinho o lance pra gente debater aqui nessa edição do Canelada. Só tá começando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. José Manuel de Barros, esse empate do Palmeiras em casa contra o Bragantino,
que dificultou a vida do Palmeiras, também jogou no Allianz Parque, essa é a verdade, um golaço do Bragantino, 1-1. O que faltou pro Palmeiras vencer esse jogo, Zé? Boa noite. Boa noite, Pedro. Rapaz, colocar a bola na rede, é o que faltou, aliás, para os dois lados, né? O Palmeiras chegou 22 vezes, o Bragantino menos, mas assim, em termos de finalização, porque a sensação que dava é que estava um jogo meio lá e cá, completamente aberto. O Bragantino encarou o Palmeiras, foi pro ataque, aliás, começou o jogo marcando lá na frente e foi do Bragantino a primeira oportunidade para marcar o gol, para botar a bola na rede, né? Quando o Abel, justificando após 2 goleadas seguintes, e até tentando segurar um pouquinho a empolgação até da imprensa, né? Igual esse Palmeiras, ninguém segura, 5 num jogo, 4 no outro, e o Abel fala, calma, porque há poucos dias vocês diziam que o Palmeiras tomava muito gol, e agora é perfeito? Não, alertava, e eu após essa declaração, em alguns dos programas até comentando, eu falei, ele tem razão, porque, por exemplo, sábado já é um jogo chato, um adversário chato de se enfrentar, que é o Bragantino, e não é descartado um empate, por exemplo, entre Palmeiras e Bragantino. O Bragantino que está retomando o nível dele, sei lá, o futebol dele, o empate contra o Grêmio, pressionando muito na parte final, saindo de um 3-3 com o Grêmio, mas com possibilidade até de fazer o 4º gol, de sair com vitória contra o Grêmio jogando em Porto Alegre, e hoje foi a equipe que encarou, que buscou a vitória o jogo inteiro, finalizou menos em relação ao Palmeiras, mas atacou bastante. A diferença foi essa, né? O Palmeiras chegava e conseguia pelo menos finalizar, e ou o chute era travado, tentava o chute pro gol, e o Bragantino muitas vezes chegava e não finalizava, mas atacou tanto quanto o Palmeiras, buscou o gol tanto quanto o Palmeiras. Foi um jogo meio maluco, um jogo muito aberto, foi um sábado de jogos malucos, né? Fluminense sofrendo contra o Cuiabá, em alguns momentos o Cuiabá até incomodando mais, né? Chegando mais, enfim, tendo números melhores, Bahia e Flamengo, que será tema na sequência aqui do programa, jogo maluco também lá na Fonte Nova, aconteceu o São Paulo, tudo, né? Também, mas doido. E no jogo entre Palmeiras e Bragantino, um jogo muito aberto, de 2 times. Eu acho que os 2 treinadores vão chamar os elencos para conversar sobre marcação, né? Porque os 2 setores defensivos, né, deram muito espaço, né? 1-1, pelo que a gente viu no jogo, foi um placar magrinho. Era para ter sido, se fosse para terminar empatado, pelo menos um 3-3 no jogo de hoje no Palestra Itália, Pedro. Acho que o Palmeiras sentiu a ausência do Zé Rafael, um jogador de mais combate ali no meio de campo. Faltou ali um atleta com mais físico no meio de campo do Palmeiras. O Zé Rafael é aquele cara que trava jogadas. É equilíbrio, né? Também chega na frente, a gente fala aqui, né? A locomotiva do Verdão, leva o Palmeiras pro campo de ataque, acabou faltando. Fabinho, eu acho que é muito técnico, e o Rios, que entrou na segunda etapa, eu acho que ele acaba se destacando pelo físico. E aí na segunda etapa o Abel Ferreira tentou corrigir, colocou o Richard Rios, mas aí o jogo 1-1 e ficou aquela pressão do Palmeiras, tal, não conseguiu achar o gol da vitória. Piperno, esse Palmeiras que goleou o Goiás fora de casa, goleou o Grêmio no Allianz Parque, agora empatar com o Bragantino. Hoje no Allianz Parque, com mais de 38 mil palmeirenses, é um empate que fica com sabor de derrota. Eu vejo dessa forma. Para você, Piperno? São 2 coisas. Então, do ponto de vista da percepção, você tem total razão. Empate com sabor de derrota. O palmeirense que foi lá imaginar a vitória, né? E, inclusive, o torcedor palmeirense, ele imaginava que o Palmeiras fosse virar essa 6ª rodada muito provavelmente já como líder. Isso não vai acontecer mais. Agora, também não é o fim do mundo. O Palmeiras empatou contra um time contra quem o Palmeiras tem tido dificuldades nos últimos tempos. Pegar todos os jogos do Palmeiras contra o Bragantino nesse passado recente, não foram jogos. Ano passado, aliás, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras lá em Bragança, é bem verdade, com boa parte do time poupado, o Palmeiras empatou em 2-2, depois está perdendo por 2-0. E só empatou naquele dia porque o Bragantino fez um gol contra, maravilhoso, e depois o Palmeiras conseguiu a igualdade com o Merentiel. No Campeonato Paulista, o jogo foi 2-1, duríssimo. O Bragantino joga. E como o Palmeiras é um time que dá um pouco de espaço, é claro que o Bragantino vai saber o que fazer com a bola. Agora, o jogo também deixa algumas boas lições. Por exemplo, o Richard Rios, mais uma vez,
entrou muito bem no segundo tempo. Então, o jogador tem que ganhar naturalmente mais espaço. Eu entendo a opção do Abel pelo Fabinho, porque o Abel também, ele está testando, ele está buscando uma outra solução para a camisa 5. Ele quer um cara mais pegador nesse trabalho de contenção, porque nem o menino e muito menos o Richard Rios é esse cara. O Palmeiras que sai do Allianz Parque com aquele empate com sabor de derrota, complicado, né, Flávio? Depois de 2 goleadas, o Palmeiras que tropeça pro Bragantino em casa, todo mundo colocava o Palmeiras como muito favorito para esse jogo, tal, e o Palmeiras não se achou. Eu falei aqui que o Abel Ferreira errou ao não escalar de primeira o Richard Rios, o Dudu também, né, Flávio? Hoje, a marcação encaixou, dificultou demais para ele que destruiu no jogo contra o Grêmio. Hoje o Dudu bem abaixo nesse time do Palmeiras, assim como outros jogadores que são protagonistas nesse Verdão, Flávio Prado. Olha, Pedro, apesar disso, não foi uma partida brilhante do Palmeiras, realmente não foi uma partida abaixo. Mas ainda achei que o Dudu era o que estava dando mais trabalho. Sabe? Eu achei o Rony abaixo. O Rony, sim, o Rony eu também concordo. O Dudu, eu assim, dentro da normalidade, a gente já falou, há um projeto de manutenção de condicionamento físico e tal. Hoje o Fluminense também segurou alguns jogadores, enfim. Então pode ser, né, que o Palmeiras tenha dado uma segurada nele no começo do segundo tempo. Tecnicamente eu não via motivo para troca. O Rony, ok. Mas o Dudu não, mas não foi brilhante. Realmente hoje ninguém, sabe, não foi. Acho que 1-1 ficou bem, apesar dos números colocados pelo Piperno. Acho que era de se esperar que o Palmeiras procurasse mais o gol, quisesse mais a jogada. Mas acho que o resultado mais ou menos contou o que foi o jogo, dentro do que se esperava do jogo. Um Palmeiras atacando mais, um Bragantino se defendendo mais. E o Bragantino foi perigosíssimo, né? Atacou, encheu o saco. O Everton fez algumas boas defesas. A última chance do jogo. É verdade. Então acho que ficou bem, acho que acabou sendo o resultado correto. O Palmeiras não jogou tudo que pode, obviamente, né? Isso não. O Bragantino teve a grande possibilidade de fazer o segundo gol ali nos momentos finais do jogo. Eu até brinquei com o Piperno. Olha, se o Palmeiras for lá e fizer o gol, a gente vai dizer, ó, quem não faz, toma. Vamos ter que resgatar essa frase tão comum no futebol, né? Porque teve a bola ali para fazer o segundo gol, o Bragantino. O Palmeiras por pouco não toma o segundo gol ali no finalzinho do jogo. Criou também várias oportunidades, enfim, mas o Bragantino foi muito perigoso. O Bragantino teve a coragem de encarar o Palmeiras na Casa do Verdão, no Allianz Parque, no Palestra Itália, né? Jogou muita bola também o Bragantino. A gente olha para o que o Palmeiras não fez, mas eu acho que esse é o tipo do jogo que dá para você olhar pelo que o adversário fez. O Bragantino, que tem muitos jogadores de qualidade, bons jogadores. Você sempre espera o Palmeiras candidatíssimo a título no Campeonato Brasileiro, depois de 2 grandes jornadas e de 2 goleadas, que ele encare qualquer um, e ele encara mesmo qualquer um. Mas quando você vê um adversário jogar o que jogou, e o Bragantino soube encarar o Palmeiras, fez um grande jogo, eu só achei estranho, assim, que foi muito aberto para as características do Palmeiras. Foi falado aqui a ausência do Zé Rafael, pode ter pesado mesmo, né? Que dá equilíbrio no meio campo. Você perde uma peça tão importante, né? Ali no meio, e aí você pode especular, se fosse o Richard Rios desde o começo, poderia ser diferente, né? Talvez, enfim, né? O Rony, se tivesse mais inspirado na partida de hoje, enfim, mas eu acho que a gente tem que olhar para o adversário também, né? O Bragantino soube encarar o Palmeiras, fez um grande jogo. A verdade é que nem a mão do Abel estava tão boa hoje, né? As alterações, é lógico, de novo, tem os limites, tem tudo aquilo, tem que saber o que estava acontecendo. Mas não aconteceu nada, até o time piorou depois que ele começou a mexer. Eu achei que deu uma piorada. Nas finais, né? O time piorou. Você tira Dudu e Rafael Veiga, já engrossa um pouco. Não tem substitutos à altura. Quando entra o Endrick no lugar do Rony, você fala, ok, o Endrick pode chegar e botar a bola na rede, é um jogador, é um garoto, mas de muito talento. Mas fora isso, né? A alteração do Richard Rios foi acertada, melhorou. Entrou muito bem de novo o Richard Rios, não é? Mas quando você tira o Dudu e o Rafael Veiga, você pode colocar quem quiser, que não vai manter o padrão, né? Vai cair.